Ok. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João. Eu gostaria de compartilhar com você essa manhã esse texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero ler os versos 1 a 3. Queria que você acompanhasse a leitura comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vamos ler de novo? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir Tua voz. Pai, eu peço em nome de Jesus que toda fortaleza, todo sofisma que carregamos na nossa mente e no nosso coração, em relação à Tua palavra, em relação a quem o Senhor é, caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor que inspirou essa palavra, a ilumine na nossa mente e no nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a não apenas ouvir, mas como diz Tiago, sermos praticantes dessa palavra, Deus. Não queremos ser ouvintes negligentes, Senhor. Queremos viver de conformidade com aquilo que a Tua palavra forma em nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João 15, 1 a 3. A gente está bastante acostumado, ou talvez se você ler a Bíblia já há algum tempo, se você lê a Bíblia há algum tempo, talvez você esteja bastante acostumado a chegar nesse texto, e quando você lê esse texto, imediatamente você pensa na videira. Não é? Eu já preguei esse texto muitas vezes, e sempre a gente tem a tendência de ter esse enfoque na videira. Eu já li muitos livros de interpretação desse texto, e o nosso enfoque está sempre na ideia da videira, porque Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. No versículo 1 ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então a gente se foca bastante nessa ideia de que Jesus é a videira verdadeira, e Ele é mesmo. Quando Ele diz isso, na verdade o que Ele está querendo dizer é que a videira era um símbolo de pertencimento de Deus, que a nação de Israel entendia ser dela. A nação de Israel entendia que ela era a videira de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que a videira verdadeira de Deus não era Israel, era Ele. Então, essa ideia de ser a videira significa que se você fizesse parte dessa videira, você era então, pertencia então a Deus. E se você não fazia parte dessa videira, você não pertencia a Deus. Essa interpretação feita pela nação de Israel fazia com que as pessoas então entendessem que elas tinham que ser judeus para elas poderem pertencer a Deus. E aí Jesus vem aqui e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz isso, ele está dizendo, Israel não é a videira verdadeira. A nação de Israel não é a videira de Deus, não é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Jesus, eu, esse homem. Então todos aqueles que estão em Jesus é que na verdade são de Deus. Mas o texto continua e diz assim, e meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Como eu disse, na maioria das vezes quando a gente lê esse texto, nós nos focamos já nessa primeira fala de Jesus, eu sou a videira verdadeira. Mas hoje eu quero me focar na segunda parte do texto. O meu pai é o agricultor. Porque quando Jesus diz isso, o que ele está dizendo para a gente é que toda a vida dele estava segura nas mãos do Pai. Toda a vida de Jesus estava sendo cuidada pelo Pai.
Quando ele diz que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, o que ele está dizendo é que aquilo que era gerado e aquilo que era produzido na vida dele, era gerado e era produzido por causa da intervenção do pai, por causa do cuidado do pai. Nós temos videiras aqui na nossa igreja. Não sei se você já saiu aí nos nossos corredores, né? Nós temos videiras, agora ela está numa época que ela não está cheia, toda, né? Porque não é época das uvas, nós podamos há pouco tempo atrás, e ela está crescendo de novo, mas já já a gente vai chegar aí por volta de setembro, você vai ver como ela vai estar bem cheia, né? E você já vai começar a ver alguns cachinhos de uva, né? Surgindo ali, a gente já vai começar a ter umas uvas aqui que não são essas de plástico, né? Que a gente usa, já vai ser as uvas das nossas parreiras, né? Que geralmente é o que a gente faz quando elas começam a dar uva. Por que as videiras da gente são assim? Porque tem alguém que cuida delas, tem um jardineiro que cuida delas. Tem uma pessoa que cuida, que vem, que rega, que poda, que corta, que a videira ela não vai produzir os frutos sem ter o cuidado de um agricultor. Então Jesus está comparando isso em relação a ele mesmo. A vida dele, a própria vida dele. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele realiza, tudo aquilo que ele produz, tudo aquilo que ele manifesta, isso acontece porque ele é a videira, mas o pai é o agricultor. E é nessa perspectiva que eu queria refletir um pouco com vocês aqui, de forma bem objetiva, mas eu queria refletir um pouco com vocês aqui a respeito disso. Como nós enxergamos as realidades da nossa vida, como nós olhamos as circunstâncias das nossas vidas. Nós vivemos muitas e muitas vezes momentos na vida da gente onde nós olhamos ao nosso redor e nós nos sentimos pressionados, ou nós encaramos situações, encaramos problemas, temos dificuldades, e a postura da gente, mesmo sendo cristãos, muitas e muitas vezes uma postura de desespero, ou então uma postura de desânimo. Veja, se nós somos cristãos, se nós falamos que somos discípulos de Jesus, e nós passamos por situações na nossa vida, onde diante daquelas situações, o que toma conta do nosso coração é desespero ou desânimo, isso significa que nós não estamos confiando naquele que é o agricultor, naquele que cuida da nossa vida. Na verdade, nós estamos achando que nós é que produzimos o que nós temos que produzir na nossa vida. O segredo na vida de Jesus, para que ele vivesse uma vida tão desprendida e tão intensa do poder do reino, é que ele simplesmente tinha a plena convicção de que o Pai era o agricultor. De que o Pai estava cuidando dele. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui para a gente é isso, é que os frutos que nós produzimos na nossa vida são consequência da ação do Pai na nossa vida. Os frutos que Jesus produzia eram consequência da ação do Pai na vida dele. Jesus diz em João 5,19 que ele não fazia nada a não ser aquilo que ele visse o Pai fazer, que aquilo que o Pai fazia, isso semelhantemente ele fazia. Nós temos que ter essa perspectiva, porque Jesus diz nessa mesma metáfora da videira, que ele é a videira, o Pai é agricultor e nós somos os ramos. Então veja, se nós somos os ramos, se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, você está nessa videira verdadeira que é Jesus. E Jesus diz que o Pai cuida dele. E se o Pai cuida dele e nós somos ramos que estamos ligados a ele, o que isso significa? Que o Pai cuida de nós. Sim? Não há como o Pai cuidar de Jesus sem cuidar de nós. A não ser que nós não estejamos ligados em Jesus. Então, se você está me ouvindo aqui e você ainda não está ligado em Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para se ligar a Jesus, ok? E você faz isso crendo naquilo que Ele fez por você. Jesus deu a vida dele numa cruz por você. Jesus não morreu por causa de uma crise política. Jesus não morreu porque ele foi uma ameaça, ok, das minorias para o Império Romano, ok? Não é por isso que Jesus morreu. Jesus morreu porque a morte dele
é o caminho de redenção para todo o universo. Através da sua morte, Jesus redime o nosso pecado. Ou seja, redimir é pagar. Jesus paga o nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida impagável diante do Pai, e através da sua morte, essa dívida é paga. Somente através da morte de Jesus, essa dívida pode ser paga. E na sua ressurreição, Jesus nos veste da sua justiça. Então agora nós estamos ligados à vida dele, ligados à videira, e a vida dele flui para nós. E assim como o Pai cuida da vida de Jesus, então ele está cuidando da nossa vida. Isso então impõe sobre mim e sobre você como a gente lida com as circunstâncias e situações com as quais a gente passa, com as quais a gente atravessa. Nós sempre vamos ter, eu sempre digo isso, nós sempre vamos ter da parte do adversário, da parte de Satanás, duas ações. Uma delas é nos levando a não reconhecer a nossa identidade. A outra delas é nos levar a duvidar do amor do Pai por nós. Ele sempre vai trabalhar nessas duas áreas. Ele sempre vai usar pessoas, circunstâncias e situações para fazer com que uma dessas duas coisas estejam vindo ao nosso coração. Ou nos levar a dizer, eu não sou merecedor daquilo que Deus faz por mim. E não somos mesmo. A questão é que a graça de Deus é que nos favorece, não é o nosso merecimento. Não é porque nós merecemos. Isso não tem a ver apenas com a perspectiva da redenção, da salvação, isso tem a ver com a perspectiva da nossa própria vida. Deus não vai ficar fazendo as coisas na sua vida ou na minha vida e cuidando de nós porque nós mereçamos. Ele vai fazer isso por causa da graça dele. Ele vai fazer isso porque ele cuida da videira, e a videira é seu filho. E porque nós estamos ligados ao seu filho, então ele está cuidando de nós. E ele cuida de nós para que nós possamos ver essa realidade de frutos do reino serem produzidos a partir da nossa vida. Mas veja, queridos e queridas, nós precisamos desfazer uma mentalidade terrena que nós temos. João capítulo 9. Jesus está andando com seus discípulos e ele encontra um cego de nascença. E quando ele encontra aquele homem, os discípulos de Jesus viram-se para ele e dizem assim: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja, essa pergunta dos discípulos é muito interessante. Por quê? Porque era uma pergunta que demonstra a mentalidade da terra. A mentalidade que a gente tem desse mundo. Você já percebeu? Nesse mundo, a gente sempre tem que arrumar alguém para levar a culpa. Todas as circunstâncias, toda situação que acontece, seja na nossa vida, seja na sociedade, no governo, alguém tem que ser culpado. Tem que ser culpa ou do governo, ou culpa de um partido político, ou culpa disso ou daquilo. Nós sempre temos que arrumar alguém. Alguém tem que ser culpado. Alguém é culpado dessa situação ser assim. E nós trazemos muitas e muitas vezes isso para a nossa própria vida em relação a Deus. Muitas e muitas vezes a gente olha e a gente tem que arrumar uma justificativa para dizer por que nós estamos vivendo da maneira que nós estamos vivendo. Mesmo em relação a Deus. Então eu tenho que arrumar, o pastor tem que ser culpado, porque eu estou vivendo a minha vida assim, frustrada, sem compromisso, sem dedicação, sem entrega, sem paixão por Deus. Ou então, os líderes têm que ser culpados. Ou então, a programação tem que ser culpada. Ou alguma coisa tem que ser culpada. Aqueles discípulos tinham uma mente da terra. Eles viram um problema. E o raciocínio deles é o seguinte: para isso ser assim, alguém é culpado. Mas veja como Jesus lida. Jesus tem a mente do céu. Ele entende que o Pai
na verdade, está cuidando dele e de todas as coisas. E quando Jesus vê aquele homem cego, ele vê aquela situação, ele vê aquele problema, o que Jesus enxerga é uma solução. O que Jesus fala é uma solução. Jesus não está atrás de culpados. Os discípulos estão atrás de culpados. Mas Jesus não está atrás de culpados. Então eu queria que você pensasse na sua vida. A sua vida, as suas circunstâncias, as suas situações, em todas as áreas, seja com a igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja na área que for. Quando você olha para a sua vida, você busca o quê? Culpados? Ou solução? Jesus olha para aquele homem cego e ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Essa situação dele, o fato dele ter nascido assim, é para a glória de Deus. Preste atenção, para você não interpretar esse texto errado, ok? Jesus não está dizendo que a cegueira dele era para a glória de Deus. Jesus não está dizendo que foi Deus que fez ele nascer cego. A cegueira é consequência da queda. A cegueira, a doença, a enfermidade, a maldade, a violência e todas essas outras realidades, elas são consequências da queda. Elas não são a vontade do Pai. Elas não são o plano perfeito do Pai. Elas não são as boas obras que Deus tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Jesus poderia ter olhado para aquela situação e ele poderia ter argumentado com os discípulos, ter tido uma conversa teológica com eles a respeito de quem pecou, né? Mas não é isso que Jesus faz. Jesus olha para um problema e ele diz: meu Pai vai ser glorificado pela solução dele. Quando Jesus diz, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado. O que Jesus está dizendo é que essa situação, esse problema, vai ser solucionado. Ele vai ser resolvido. Para a glória do Pai. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos olhar dentro dessa ótica de que o Pai está cuidando das coisas. O Pai está consertando as coisas. Não é nós acharmos culpados que fazem na nossa vida, que fazem com que Deus seja glorificado, que faz com que Deus seja glorificado, mas é nós olharmos para as circunstâncias e pensarmos, como nós podemos ser resposta da solução disso. Por quê? Porque o Pai está cuidando, o Pai está trabalhando. Jesus, em João capítulo 13, versículos 1 a 4, diz que, o texto assim, que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e aí ele vai e lava os pés dos discípulos. Preste atenção. O que fez Jesus lavar os pés dos discípulos era a convicção que ele tinha de que o Pai estava no controle de todas as coisas haviam sido colocadas debaixo dos seus pés, pelo Pai. Era a convicção que ele tinha, o senso que ele tinha, da sua procedência. Ele sabia que havia vindo do Pai. E a consciência que ele tinha do seu destino. Ele sabia que ele estava voltando para o Pai. Então veja, Jesus tem a plena convicção de que ele vai viver um momento, o momento mais difícil da sua vida. Porque quando fala que ele sabia que ele ia partir, o texto não está falando aqui meramente da questão da ascensão dele. Primeiramente está falando a respeito da morte dele. Ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabe que ele vai morrer.
E o que capacita Jesus a enfrentar essa situação? Essa convicção de que ele tem de que o pai é o agricultor e ele é a videira. Que a vida dele está sendo cuidada pelo pai. Que todas as coisas estão debaixo do controle do pai e o pai tem colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. Que ele sabe que ele vem do pai e ele sabe que ele está indo para o pai. Sabe, quanto mais eu leio a Bíblia, mais o Espírito Santo de Deus fala comigo sobre a perspectiva da importância do nosso coração, do meu coração, da nossa vida, estar centrada nessa convicção do cuidado do Pai, do amor dele por nós. Isso é que vai fazer com que a gente possa servir. Isso é que vai fazer com que a gente possa ser aquilo que nós cantamos na última música que nós cantamos aqui, não ser apenas a letra de uma música, mas ser a realidade da nossa vida. Somente essa postura é que vai fazer com que todos os dias a gente acorde com um coração cheio de alegria e renovado para a missão. Se isso não for assim, a gente sempre vai ficar tentando encontrar alguém que seja culpado pela falta de fruto na vida da gente. Pela falta de expressão do reino na vida da gente. A gente sempre vai ficar procurando em alguém a causa, o culpado. Mas quando a gente entende isso, então a nossa vida vai ser vivida todos os dias, para a glória de Deus. Todos os dias. Nós vamos entender que o Pai trabalha para que a nossa vida seja plena de frutos. Veja, Jesus no verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele está falando do agricultor, do Pai. Ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos fases na nossa vida. Ele está fazendo uma comparação com a videira, ok? Nós temos fases na nossa vida em que às vezes o pai precisa cortar algo para que a gente possa produzir frutos. Se você for ali na videira e você olhar um ramo, esse ramo às vezes ele vem e aí ele quebra. E ele fica caidinho. Esse ramo não vai produzir fruto, a não ser que o agricultor vá lá e corte essa parte que está quebrada. Para que então o ramo continue crescendo. E aí ele possa produzir fruto de novo. Há fases na nossa vida onde nós precisamos desse corte do Pai. Há fases na nossa vida em que o Pai precisa, tem coisas quebradas na nossa vida que o Pai precisa cortar para que ela possa produzir fruto. Veja, isso é absolutamente importante para nós entendermos, ok? Nosso relacionamento com Deus não é meramente para que a gente vá para o céu. Nosso relacionamento com Deus não é meramente para que a gente tenha uma vida prazerosa e confortável aqui na terra, sendo abençoados por Ele. Nosso relacionamento com Deus é porque Deus está cuidando da videira que é Jesus, e Ele quer que os frutos da vida de Jesus sejam produzidos através da nossa vida. Esse é o objetivo dEle. Nós podemos procurar igrejas, nós podemos ir para reuniões onde as coisas sejam feitas para nós, seja tudo muito bonito, muito gostoso, mas não é isso que vai medir aquilo que o Pai está fazendo. O que mede o que o Pai está fazendo são os frutos manifestados através da sua vida, da minha vida, os frutos do reino, que se manifestam através de nós. A bondade de Deus, o amor dele, a cura, a libertação, a salvação, o amor, a misericórdia, que se manifestam através da nossa vida todos os dias. Quinta-feira eu estava voltando de uma reunião no seminário na parte da manhã e cheguei em Valinhos e eu comecei a olhar e eu via várias situações na rua. E eu comecei a orar dizendo: Deus, há tanta dor, há tanto sofrimento, tantos problemas. Senhor,
Tenha misericórdia. Deus tenha compaixão. Senhor, usa a minha vida. Use a minha vida, Senhor, como parte da resposta do Senhor para resolver essas questões, Senhor. Todos os dias, você vai para o seu trabalho, você tem contato com as pessoas, todos os dias. Deus quer que os frutos do reino se manifestem através de você, se manifestem através de mim. Sabe qual é o problema com relação a isso? É que a gente ora e Deus faz. Então eu parei numa farmácia, e aí havia algumas pessoas, moradores de ruas, sentados na frente, eu olhei aquilo de novo, e meu coração de novo apertou, e eu orei: Senhor, me dê o coração de Jesus, eu preciso ter o coração de Jesus. Senhor, meu coração é muito longe do coração de Jesus. Querido, você e eu, e muitas pessoas dessa nossa igreja, ficam reclamando de coisas relacionadas à comunidade, relacionadas à igreja, relacionadas... Eu queria perguntar para você, o seu coração é igual ao coração de Jesus? E nós achamos ruim, às vezes, quando questões como essa que eu estou colocando para você são apresentadas. Mas veja, esse é o ponto. O Pai está cuidando de mim, está cuidando de você, para que os frutos da vida de Jesus se manifestem através de nós. A graça dele opera em nosso favor, para que os frutos do reino se manifestem através da nossa vida, não por causa do nosso esforço, mas porque nós estamos acolhendo a realidade dessa graça, e se a gente acolhe a realidade dessa graça, é isso que vai acontecer através de nós. Bom, eu desci do meu carro, eu entrei na farmácia, e aí eu comprei o que eu tinha que comprar, e quando eu cheguei no caixa, eu olhei para a moça e perguntei: como você chama? Ela me disse o nome dela, e eu disse para ela assim: olha, eu queria dizer para você que Jesus te ama muito. Ela disse: o quê? Eu falei: Jesus, Ele te ama muito. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele morreu por você, para que você pudesse experimentar a vida de Deus em você. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, e ela diz assim: puxa, moço, como eu precisava ouvir isso hoje. Todos os dias as pessoas precisam ouvir isso de você, de mim, todos os dias. Mas nós estamos ocupados demais conosco mesmo. Nós estamos ocupados demais em querer que as coisas sejam feitas para nós. Meu querido e minha querida, isso não é ser igreja. Igreja é ser ramo dessa videira, que está sendo cuidado pelo Pai. O Pai está cuidando da sua vida, o Pai está cuidando da minha vida. Ele está cuidando. Se você está ligado a Jesus, Ele está cuidando de você, porque Ele está cuidando de Jesus. É o que Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é agricultor. Ele está cuidando, Ele está trabalhando. Mas Ele está fazendo isso para que a nossa vida seja plena de fruto. O que Ele precisa cortar? O que está quebrado em você, que Ele precisa cortar? Para que a vida de Jesus continue crescendo em você. E se você está dando fruto, se eu estou dando fruto, Ele diz: aquele que dá fruto, Ele limpa. Ok? Ele limpa do quê? A gente pensa em limpar, a gente já pensa em pecado, né? Mas não é essa a questão do texto. O pecado talvez seja um dos elementos que ele precisa cortar, ok? Mas a questão do limpar aí é ao contrário. É se a sua vida já está produzindo fruto, o que ele faz? Ele recolhe o fruto que a sua vida está dando, para que você possa produzir mais fruto. Não é assim? A videira está cheia de uva. O que o agricultor faz? Ele vai lá e corta os cachos. Recolhe os cachos, para que possa vir novos cachos, novos frutos. É isso que Deus também faz na nossa vida. Se nós estamos produzindo para o seu reino, Ele recolhe aquilo que nós estamos produzindo para o seu reino, para que mais frutos possam ser dados através de nós. Ele não olha para nós e diz: ok, você está dando uma quantidade de fruto maravilhosa, vamos deixá-lo aí. Se Ele deixar os frutos lá sem recolher, vai apodrecer. Ok? Então os frutos precisam ser recolhidos. Aquilo que a gente produz para o reino precisa ser recolhido na presença do Pai.
para que a gente possa produzir mais. Então o Pai está trabalhando e Ele está cuidando da gente. Eu saí da farmácia, eu entrei no carro, eu já estava atrasado, eu tinha visitas para fazer, ia fazer visitas em Jundiaí. E a Suzy estava me esperando, eu não tinha chegado ainda para o almoço, mas quando eu entrei no carro, veio uma das pessoas que estavam sentadas na rua, morador de rua, uma jovem, Bruna, levantou e veio até mim. Devia ter, no máximo, uns 20 anos de idade, se tivesse. E chegou no meu carro e falou assim: moço, eu não quero que o senhor me dê dinheiro, mas eu estou morrendo de fome, o senhor pode comprar um marmitex para mim? O que nós vamos fazer? O que você faria? Eu estou atrasado. Eu olhei para o meu relógio e eu pensei, eu estou atrasado. Mas o Espírito Santo falou comigo dizendo: você acabou de orar me dizendo que você queria mais o coração de Jesus? E eu peguei a minha carteira e desci do carro e falei: vamos lá, querida, como você se chama? Ela falou: Bruna. Vamos lá, Bruna. Eu vou comprar um marmitex para você. Aí nós entramos e ela falou: então o senhor faz para mim? Eu falei: não, eu não sei o que você gosta de comer, vai lá e faz. Eu fico aqui na fila. E ela fez um marmitex e chegou. Eu falei: é Bruna, né? Ela falou: é. Eu falei: Bruna, eu quero dizer para você que Jesus ama profundamente você. Eu quero dizer para você que a sua vida não deveria ser assim. Ela é assim por causa que nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus e nós somos extremamente egoístas. Cada um quer viver pensando apenas em si mesmo. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vivo. E Ele está consertando todas as coisas, e vai chegar um dia em que você não vai mais precisar pedir para as pessoas comprarem comida para você. Se você crer nele, confiar nele, você vai viver um dia num lugar onde você vai ter alimentos todos os dias. Confie nele, creia nele e não entregue a sua vida para a destruição. E ela começou a chorar e eu disse: eu posso te dar um abraço? E a abracei ali. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele estava convencido de que aquele que havia começado boa obra em nós, iria completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você estamos em obra. Eu e você estamos em obras. Seja lá o que aconteça na sua vida, você precisa entender que nem você e nem outro são os causadores disso. Os causadores disso têm a ver com uma rebelião instaurada. E eu e você precisamos entender que se a graça de Deus nos alcançou, nós somos tirados dessa rebelião. E nós estamos sendo consertados. Nós estamos sendo restaurados, reformados. Não é porque nós temos limitações, não é porque nós temos falhas, que nós não podemos produzir frutos. Na maioria das vezes nós não produzimos frutos porque nós estamos ocupados demais, tentando arrumar alguém que seja culpado pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Ocupados demais com nossa amargura, com nosso desânimo, com a nossa frustração, com nossas opiniões, ao invés de nós entendermos que a coisa mais maravilhosa do mundo já aconteceu conosco. Nós fomos ligados à videira verdadeira. Ou que a coisa mais maravilhosa do mundo pode acontecer com você se não aconteceu ainda. Você pode ser ligado a essa videira verdadeira. A última coisa que eu quero compartilhar com você hoje é que isso tudo, esse cuidado do Pai e esse trabalho do Pai em nós para que a gente possa produzir fruto, acontece mediante a palavra que já foi declarada por Jesus.
O verso 3, Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é uma questão de quão mais você tem que desempenhar. É uma questão de quanto mais você tem que depender. O que Deus está esperando não é um maior desempenho da sua parte. O que Deus espera é uma maior dependência da nossa parte. Não é que eu vou me desempenhar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais isso, mais aquilo outro. Então, os frutos do reino vão acontecer através da minha vida. Não. Se fosse assim, isso estaria colocado sobre nós. O sucesso traria glória para a gente. E o fracasso traria uma frustração terrível. Mas essa é uma realidade que tem a ver com dependência. Quanto mais eu dependo de Deus, quanto mais eu dependo da palavra, quanto mais eu dependo daquilo que já saiu dos lábios de Jesus, já saiu da boca de Jesus, quanto mais eu me debruço sobre esse livro, na perspectiva de que eu creio que Deus está ministrando da voz dEle, da palavra dEle, da vida dEle para mim, à medida que eu vou gastando tempo na presença dEle, mais das realidades que estão contidas nesse livro começam a se tornar parte da minha carne. Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a mensagem, por se ouvir a palavra. E a palavra vem a mensagem vem pela palavra de Deus. Veja, isso não tem a ver apenas com a perspectiva passada, isso tem a ver com a perspectiva daquilo que a gente ouve da voz de Deus, da boca de Deus, da palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Eu creio que esse é um grande desafio para nós hoje, como igreja, como cristãos, ter uma vida assim, bonita, cheia de frutos do reino, a vida e o poder do reino se manifestando através da gente, a vida de Jesus que está em nós fluindo para a vida de outras pessoas, o evangelho dele, a boa notícia dele, que nos alcançou, alcançando outros através da nossa vida. É um grande desafio, sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a viver a partir da ótica do céu e não da ótica da terra. Se o que forma a sua mente, o seu coração, são as notícias que você lê no jornal, na revista Veja, que você ouve nos telejornais, então eu quero dizer para você que não há mesmo nenhuma esperança. Mas a questão é que nós conhecemos uma realidade que o mundo ainda não sabe, que é a verdade. Eu queria convidar você para orar essa manhã por isso. Eu quero convidar você a orar por você e eu quero convidar você a orar pela nossa comunidade, pela nossa igreja, mas também pela nossa nação. Sabe, eu vejo que existe uma nuvem de pessimismo, de desânimo, sobre nossa nação. As pessoas estão desacreditadas. Mas sabe por quê? Inclusive cristãos, talvez você. Mas sabe por quê? Porque você está olhando para o lugar errado. Eu tenho conversado com um monte de pessoas dizendo assim: ah, pastor, não tem esperança. Quem que a gente vai votar? Meu querido, o dia que a esperança no meu coração estiver num partido político, estiver num presidente, cara, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ser frentista de posto de gasolina.
Todo respeito aos frentistas, ok? Não tem nenhum problema com ele. Mas o que eu quero dizer, por que eu vou ficar aqui? Por que eu vou ficar falando essas coisas? Por que eu vou ficar pregando isso? O dia que a minha vida, o meu coração estiver confiado na economia, eu vou jogar minha Bíblia fora. Essa manhã eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você com um poder intenso e renove o seu coração. Te encha de convicção de que você faz parte dessa videira e Deus está cuidando dela e por isso está cuidando de você. Isso encha você de satisfação, de alegria. Faça com que as pessoas encontrem você na rua e você esteja dando gargalhada. E as pessoas começam a dizer, mas por que você está rindo assim? O negócio está tão complicado. Ah, meu amigo, se você soubesse o que eu sei. Jesus, nesse texto mesmo, de João 15, diz que Ele nos deixa a sua alegria, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? O Pai está cuidando de você. Qual é o seu medo? Qual é a sua frustração? Qual é a sua decepção? Qual é a sua amargura? Qual é o seu rancor? O Pai está cuidando de você. Confie no seu amor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre nós agora. Eu peço que o Senhor traga as realidades do céu para o nosso coração agora. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga cativo ao Senhor agora cada coração e cada pensamento aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor pode em nossas vidas aquilo que precisa ser podado para que a gente possa manifestar e produzir mais das realidades do Teu reino. Eu peço que aquilo na nossa vida que tem gerado frutos do Teu reino, tem manifestado a vida do Teu Filho, o poder do Teu Filho, a salvação do Teu Filho, seja recolhido na Tua presença para que isso seja mais intensificado ainda através de nós, ó Pai. Pai, eu oro aqui por cada um daqueles que estão aqui, eu oro por aqueles que não estão aqui essa manhã, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, pessoas que talvez estejam viajando, pessoas que talvez tenham ficado em casa por causa do jogo da Rússia, pessoas que talvez não estejam vindo e não estejam nos nossos encontros porque estão olhando e procurando quem é que pecou. Quem é o causador da cegueira? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito renove em nós a mente de Jesus. Traga a mentalidade do céu para dentro da nossa mente, Senhor. E que nós possamos ser agora, Pai, batizados com a alegria que vem do Senhor. A alegria que vem do Teu Espírito seja derramado agora sobre nós. Que nós sejamos imergidos nessa alegria do Senhor. Para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria não esteja baseada na economia, não esteja baseada na eleição, não esteja baseada num evento da Copa do Mundo, não esteja baseado naquilo que a gente experimenta dentro da nossa comunidade, aquilo que a gente experimenta no trabalho ou em qualquer outra realidade. A nossa alegria esteja completa em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Faz isso aqui, agora, essa manhã. Vem, Espírito Santo, com poder sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.